Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amado, qual o tamanho, qual a proporção ou qual a relevância, qual a importância você tem dado aos seus problemas? Sabe que às vezes nós aumentamos consideravelmente o potencial, o poder, a capacidade dos nossos problemas? Sabe que medo é você potencializar, é você acreditar na capacidade do seu adversário? Medo é o contrário de fé. Fé é você acreditar, confiar, crer absolutamente na capacidade de Deus. Então, amado, quando nós olhamos para o nosso problema e começamos a enxergá-lo num tamanho maior do que o nosso Deus, nós precisamos começar a refletir se de fato nós estamos depositando, nós estamos crendo, acreditando, nós estamos com fé suficiente. Sabe, amado, quando nós olhamos para o problema e enxergamos ele maior do que o nosso Deus, o problema, sem trocadilhos, mas o problema não é de fato a circunstância que se levantou, mas o problema é como a nossa visão está deturpada em relação a quem é o nosso Deus. Amados, quando nós temos convicção de quem é o nosso Deus, do seu caráter, da sua vontade, quando nós conhecemos o nosso Criador, amados, quando nós conhecemos o caráter dele, a vontade dele, nós sabemos exatamente a capacidade dele, o poder que emana nele. E aí nós passamos a entender que as circunstâncias que se levantam, problemas, aflições, tribulações, seja o nome que você vai dar, são muito pequenos diante dele. Quando nós meditamos na história de Davi, a história extremamente conhecida, Davi versus Golias, quando Davi esteve ali, chegou diante do exército e viu que o que Davi observou? Que aquele filisteu, o gigante Golias, ele simplesmente desafiou a tropa de Israel. E no versículo 11 de 1 Samuel 17 está escrito que quando Saul e todo Israel, todos os seus soldados, todo o seu exército ouviram essa proposta, encheram-se de espanto e de medo. Como eu disse, medo é quando nós acreditamos, atribuímos capacidade ao nosso adversário. Seja qual o adversário for, seja uma doença, seja um diagnóstico, seja um desafio dentro do seu trabalho, seja o que for, qualquer situação que se levante. Se você, ao ouvir aquela situação, ao vê-la, quando você olha para a circunstância e começa a temê-la, amados, está ativado o medo. E o medo é acreditar na capacidade deste adversário, acreditar na capacidade deste diagnóstico. Por isso, amados, Paulo diz que nós precisávamos renovar a nossa mente, porque quanto mais renovamos a nossa mente, mais chegamos ao pleno conhecimento de Deus, de quem é o nosso Criador, de todo o poder que Ele tem. Quanto mais prosseguimos em conhecer ao Senhor, amados, mais andamos sob esta palavra, sob as Escrituras Sagradas, sob essa mensagem dos céus, sob o reino de Deus. Quanto mais prosseguimos em conhecer o caráter de Deus e a sua vontade, mais entendemos quem nós somos nele. E quanto mais conhecemos quem nós somos nele, menos as adversidades ganham força diante de nós. Quando Davi ouviu dizer quem era esse filisteu que estava desafiando a tropa, Davi colocou ele do tamanho que ele é diante do Deus. No versículo 26, Davi fala: Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado:
que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Amados, aqui nessa parte B deste versículo, Davi está colocando o problema do tamanho que de fato ele é. Quando Davi diminuiu, quando Davi olhou para o gigante e enxergou ele de um tamanho extremamente inferior ao tamanho de Deus, amados, Davi está aqui exercendo fé. Davi está aqui potencializando a capacidade do nosso Senhor. Davi está aqui confiando inabalavelmente, irrestritamente no poder de Deus. E olhando para aquele filisteu, ele pensou: quem que essa pessoa, quem que esse gigante incircunciso, tão pequeno, pensa que é diante do meu Deus? Sabe, amados, não importa a circunstância que se levanta, a convicção de quem você é, de quem é o seu Deus, faz com que você ande determinado, decidido diante de qualquer situação. Lembrando um pouquinho sobre a vida de Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, quando Paulo desembarcou na ilha de Malta, depois de uma tempestade, depois de ter passado por um grande livramento do Senhor, eles ali aterrissam e, amados, eles mal chegam naquela ilha, são recebidos e, de repente, Paulo está ali mexendo, juntando uns gravetos para lançar ao fogo, fazer uma fogueira, aquecer o corpo deles e, de repente, uma víbora simplesmente pica Paulo e se prende à sua mão. E sabe, amados, quando eu vejo Paulo simplesmente balançando aquela cobra e lançando ela para longe e prosseguindo com a sua vida, ou seja, Paulo não olhou para aquela cobra, Paulo não olhou para aquela circunstância, porque Paulo tinha convicção daquilo que Jesus disse em Marcos, capítulo 16, no verso 15. Aleluia! Aqueles que crescem no nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que crescem que Jesus era o Filho de Deus, que veio à terra, que viveu, morreu e ressuscitou, amados, estes, os sinais acompanhariam. E no nome de Jesus expulsariam demônios, falariam em línguas, pegariam em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo algum lhes faria algum dano. E sobre os enfermos imporiam as mãos e eles seriam curados. Amados, a convicção de quem é Deus e de quem nós somos nele faz com que nós não nos atentemos, não nos prendamos às circunstâncias e não valorizemos demais as circunstâncias, mas permaneçamos inabaláveis, indesistíveis, convictos do poder, da capacidade do nosso Deus. Sabe, amado, qual é o tamanho do seu problema? Ele é nada diante do seu Deus. Jesus é a solução para todo e qualquer problema. Davi, amados, estava numa aliança inferior, nem tinha o Espírito Santo, ainda não tinha vindo o Messias, e ele já sabia que o Deus de Israel, que o Deus Todo-Poderoso poderia contra qualquer coisa. Hoje nós vivemos numa aliança superior à aliança de Davi, vivemos numa aliança maior, melhor, superior, com promessas maiores, melhores e superiores. Vivemos na aliança do sangue de Jesus, na aliança que nos garante a salvação, na aliança que nos libertou, na aliança que nos traz segurança, na aliança em que Jesus Cristo disse que nele nós temos paz. No mundo até passariam por circunstâncias, até viriam tribulações, viriam problemas, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele já venceu por nós na cruz do Calvário. Sejam corajosos, sejam animados, prossigam firmes, conhecendo ao nosso Criador
e ao seu caráter e à sua vontade, porque quanto mais você conhecê-lo, mais você vai se conhecer, porque você é imagem e semelhança dele. Amém, amado? Prossiga firme, inabalável e indesistível na fé, seja abençoado na prática desta palavra. Amo a sua vida, beijo enorme no seu coração.